bom dia, meu amigo, bom dia, meus irmãos, bom dia. Que Deus nos abençoe, que Deus vos abençoe, que seja um dia excelente, que seja um dia de graça, um dia de bênção, um dia repleto aí de manifestação da bondade de Deus na sua vida, na nossa vida. Que seja assim essa sexta-feira. Chegamos aí, né? Hoje já é dia 3 de julho. Dia 3 de julho. Chegamos aí a um dia tão importante. Dia 3 de julho. Sim, porque é o dia que o Senhor preparou aí para que você estivesse vivo e podendo participar comigo aqui desse momento tão especial que é o nosso devocional. Deus te abençoe nesse dia. Vamos falar hoje de um tema, de um assunto que eu já tratei com vocês em 20 de novembro de 2018. Falei disso aqui no nosso devocional em 2018 e falei disso também no casamento da Priscila. Uma partezinha desse texto, uma partezinha do conteúdo foi tratada no casamento da Priscila. Mas hoje nós vamos falar novamente desse texto. Haja vista que nós ainda encontramos momentos em nossas vidas ou pessoas que estão vivendo dessa forma e nesse tempo. Então nós vamos falar de novo, né? Que é a respeito de estar sozinho, a respeito de andar sozinho, decidir-se, né? Por ficar sozinho. E é sabido por você, e é sabido por muita gente, que andar sozinho, a solidão nesse sentido de andar sozinho, porque solidão, às vezes até cheio de gente à nossa volta, acompanhados, ainda a solidão pode fazer parte da vida de alguém, da rotina de alguém, mas não é isso, é de estar sozinho mesmo, talvez até em solidão, mas nesse aspecto de sozinho. Nós sabemos que nós não somos criados para ficarmos sozinhos, para sermos sozinhos. Há necessidade sempre de companhia, a necessidade sempre da presença de mais alguém, compartilhando a vida com a gente, participando da nossa história, tanto na questão da vida familiar, haja vista que lá no livro de Gênesis, né, no capítulo 2 e no versículo 18, Deus, vendo dentro do Éden como Adão já estava vivendo, Deus olha o tipo de vida que Adão vivia, e observando aquilo, Deus então diz, né, determina como se fosse um princípio, né? Como se fosse um princípio. Olha, não é bom que o homem esteja só. Não sei o que Adão estava fazendo. Não sei, nem imagino. Mas dentro daquilo que Deus dá como dentro dessa palavra, olha, não é bom que o homem viva só. Acredito que algum tipo de comportamento Adão estava tendo e que mostrava então a necessidade de que houvesse companhia para Adão, né? E aí Deus diz o seguinte: olha, não é bom que ele esteja só, e eu vou fazer para ele uma companheira, vou fazer alguém que esteja ao seu lado, caminhando junto com ele. Luizinho, Deus te abençoe, meu amado, bom dia, grande abraço, fica com Deus aí, você, esposa, Deus te abençoe. Então, partindo desse entendimento, penso eu que viver sozinho nunca será algo proveitoso, né? Algo de fato proveitoso para alguém. Há necessidade de que ele tenha proximidade, porque faz parte dessa construção. Já disse, né? Deus já constituiu a mulher lá no Jardim do Éden para fazer companhia para o Adão. E aí, durante toda a história, o que nós percebemos é que existe sempre a necessidade de termos companhia no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no ambiente da família. Deus não nos fez solitários, não nos fez para sermos só. Dentro da igreja, quando nós observamos
a forma como a Bíblia trata a igreja, como ela fala da igreja, ela trata a igreja como corpo. Quando não só a questão da igreja local, aquela comunidade local, mas também a igreja mundial, a igreja geral, ela trata como a igreja como sendo o corpo de Cristo. Cristo a cabeça e a igreja o corpo. Ou seja, constituído sim de várias partes, de diferentes funções, atividades, formatos, né, fisiologia diferente, mas todos unidos e um pelo outro, um compartilhando com o outro as suas necessidades e as suas expectativas. O corpo trabalha de uma forma de serviço, né, coletivo, serviço coletivo, um ajudando o outro. Não há um coração que exista sem que um rim filtre o sangue que ele bombeie, né? Então, é um compartilhando em suas atividades para o bem-estar do outro, mas sempre coletivamente, nunca sozinho. Então, mas o que nós encontramos? Pessoas que acreditam muito nessa questão de que sozinho é sempre um bom caminho. Estar sozinho é sempre a melhor decisão. Mas, se você acredita nisso, nesta manhã, a minha expectativa é de que você também pare um pouquinho para pensar qual é a dádiva, né, de estar sozinho, de caminhar sozinho, de viver sozinho. E aí, algumas coisas precisam ser observadas. Vamos lá. Primeiro, sozinho você irá mais rápido, mas não irá muito longe. É muito interessante quando a gente observa que a companhia de alguém faz com que nós nos sintamos motivados a ir sempre um pouco mais longe. Eu faço caminhada. Tento, né? Tento. E pelo menos 3 vezes por semana eu vou lá e caminho 7 quilômetros. E é muito interessante porque quando eu comecei, eu ia assim, sem nada. Sem equipamento, sem nada. Ia só... não levava o celular, não levava um fone de ouvido e andava, fazia minha caminhada. E era triste, porque chegava em determinado momento, você ficava só você e seus pensamentos, e aí parece que não rendia tanto. E eu sempre comentava com a Rô, olha, faça comigo, venha comigo, porque em 2 fica mais fácil, caminhar junto fica mais fácil. E é muito difícil, porque realmente em 2 rende. Caminhando em 2, com companhia, não sozinho, rende. E você tem vontade de caminhar um pouco mais, você tem disposição para ir um pouco mais longe. Hoje eu faço caminhada, a Rô infelizmente ainda não pode. A sua questão de saúde ainda, a caminhada ainda é pesado. Mas eu vou sozinho, mas hoje eu já levo uma companhia, eu já levo o fone de ouvido, coloco ali alguma coisa para eu ouvir. E aí, ouvindo, parece que tem alguém comigo participando daquilo, então a caminhada fica um pouco mais tranquila, fica menos solitária quando eu tenho o recurso do fone. Então, andar sozinho, sim, a gente pode até ir mais rápido, porque não depende de não tem ninguém para arrastar, né? Não tem ninguém para te segurar. Você vai na sua velocidade, no seu tempo e acabou. Você vai mais rápido. Compensação, você não vai tão longe. Alguém junto, alguém conosco sempre nos facilita essa caminhada. Talvez mais devagar, mas porém com mais qualidade, indo mais longe. Então, outra coisa, sozinho você não sofre decepções. Sozinho você não sofre decepções. Aquele que decidiu estar sozinho, com certeza não vai ter tristeza com alguém ao seu lado, gerando tristeza. Uma das reclamações muito comuns é quando as pessoas dizem, olha, confiei tanto em alguém, acreditei tanto em alguém e esse alguém me traiu. Lógico, isso faz parte, né? Faz parte dessa estrutura humana onde nós, durante um tempo, aprendemos a gostar de alguém ou a confiar em alguém, damos liberdade a esse alguém,
E a consequência disso, às vezes, é porque humanamente erramos, da mesma forma que como erram conosco, em algum momento nós erramos com as pessoas também. E aí gera uma decepção, gera uma tristeza. Aí alguém decide, olha, eu não quero a companhia de ninguém, eu não quero ninguém próximo de mim, porque eu não quero me decepcionar com as pessoas. Tranquilo, você sozinho, você não sofrerá decepções. Sozinho, não corre esse risco. Mas em compensação, sozinho também você não tem o calor de um abraço. Sozinho você não tem a alegria de compartilhar conquistas, compartilhar ali os bons momentos que, estando juntos, a vida nos proporciona, e aí sim, vem um abraço. Além do que, também na hora da sua dificuldade, porque sozinho, na hora que você precisa de uma resposta, de um alento, a hora que você precisa de que exista alguém ali próximo de você que vendo o seu sofrimento possa te dar um abraço, sozinho também você não tem essa possibilidade. Vai ter que passar também, não só pelo momento da alegria, mas pelo momento da decepção. Você não vai ter alguém também que possa lhe abraçar. Vamos lá. Sozinho, não precisará dar explicações a ninguém. O que você fizer, está feito. O que você fizer, o que você decidiu, está decidido. Não se dá explicações a ninguém. O camarada que tem uma vida de homem solteiro, né, não é casado, não tem preocupações em dar explicações para sua esposa. Aquele que caminha com a sua empresa individual, não tem que dar explicações a ninguém. Aquele que trabalha no seu ministério de forma individual, não tem que dar explicações a ninguém. Não tem responsabilidade. Mas também perderá a oportunidade de ouvir opiniões, de ouvir pensamentos, né, a respeito de diversas coisas na vida que poderão fazer a diferença, que poderão ser auxiliadores. Ou seja, sozinho não precisa dar explicações, mas não terá a possibilidade também de ouvir outras opiniões e que poderão fazer a diferença na sua vida. Que poderão ser alavancadores, né? Poderão ser motivadores para você mudar de rumo num caminho que talvez te levasse ali à perdição. Quarto, sozinho não terá que pedir ajuda para ninguém, mas também não terá a satisfação de compartilhar o seu sucesso. Sozinho, não precisa pedir ajuda para ninguém. É só você e você mesmo. Se der certo, bacana, é todo seu. Se não der certo, também o problema é seu. Mas você não terá a alegria de compartilhar o seu sucesso com ninguém. Até a questão de ter um coração agradecido, não tem com quem compartilhar isso. Ah, mas ter isso é bom? Lógico. Lógico que é bom, é importante. Sexto, sozinho, você até poderá construir uma grande história, mas você não deixará seguidores. Porque quando você constrói junto, quando você constrói com alguém, com companhia, você cria aquilo que nós chamamos de legado. Sozinho mostra que você, na sua individualidade, às vezes nem merece ser seguido. Porque sozinho é muito triste. E ninguém tem a natureza de permanecer sozinho. Ninguém em sua natureza consegue permanecer sozinho. Então, meu amigo, sozinho, você pode até construir sua história. Mas sozinho a sua história virá manchada. Virá manchada pela individualidade, pelo egoísmo, egocentrismo e alguns outros ismos, vaidade. Muitas vezes sozinho, a sua história, permanecendo sozinho, ela fica manchada. Então você não terá seguidores. Ah, William, mas eu conheço pessoas que começou a vida sozinho e hoje... Então, começaram a vida sozinho e hoje estão rodeados de pessoas que são os seus suportes, que são os seus ajudadores, que são os seus conselheiros,
que são aqueles que conseguem fazer com que a estrutura pensada lá no início seja construída. Ninguém constrói nada sozinho. Ninguém que permanece sozinho consegue construir. Ele se acaba, ele se destrói, porque nós fomos feitos para sermos mais do que um. Lembra? Família, no trabalho, na comunidade, sempre estamos na dependência de ter alguém para ser com a gente, para estar conosco nessa caminhada, para estar conosco no dia a dia. Então, sozinho, você é um candidato, sim, pode até fazer, mas vai ser um fracassado, porque tudo que você fizer não será um bom exemplo e ninguém quererá seguir, ninguém quererá acompanhar, porque sozinho o destino é a perda, é a falência. Sozinho você terminará sozinho. Sozinho você terminará sozinho. Ninguém é autossuficiente ou suficiente para ser totalmente insuficiente. Eu vou registrar essa frase. Ninguém é autossuficiente ou suficiente para ser totalmente suficiente. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de outros. Outros precisam de nós. Porque um complementa o outro na sua necessidade, na sua fraqueza. Um complementa o outro. É dessa forma. Graça e paz, pastor Paulo. Deus te abençoe, meu pastor. Um grande dia. Deus te abençoe. Então tá lá. Ninguém é autossuficiente ou suficiente para ser totalmente suficiente. Logo, precisamos entender isso. Né? Nem Cristo andou sozinho. E sendo ele Deus, nem Cristo andou sozinho. Ele tinha ali homens que caminhavam junto com ele. Ele foi separando homens que caminhavam junto com ele. Ah, mas ele enviava e ele mandava, sim, mas ele nunca ficou só. O único momento em que ele ficou só foi na hora da sua morte. E aí ele estava sozinho na cruz. Porque existia ali um propósito. Existia ali algo que só ele poderia resolver naquele momento. Fora disso, encontramos Jesus entre os homens, agregando pessoas, trazendo pessoas, compartilhando das suas dificuldades, porque ele era Jesus, vivendo as suas dificuldades, ensinando como caminhar, mas agregando e preparando as pessoas para um novo tempo, para um novo momento, ensinando as pessoas. Então, nem Jesus, enquanto esteve sozinho, porque eu sou Deus e agora não quero ninguém perto de mim. Não, Jesus não fazia isso, né? E a gente sabe da história que quem Jesus mais trazia eram os fracos, os oprimidos, ou seja, aqueles que seriam um problema. A aproximação deles para mim, William, eu olhando aqueles homens lá, eu não quereria eles perto de mim, porque seria problemas, eram fracos, eram oprimidos, eram pessoas doentes, eram pessoas que necessitavam de atendimento. Então é melhor que eles fiquem lá e eu fique aqui caminhando a minha vida da forma como eu pensei. Então Jesus não era dessa forma. Estava sempre com pessoas, sempre agregando, sempre ajudando, e sempre compartilhando, sempre ensinando. Diferente. Outros textos a gente pode usar a fim de mostrar a importância de se ter companhia. Eclesiastes 4:9 é um dos textos clássicos que nós lemos aí a respeito de ter ou não companhia. E aí o Salomão, quando ele escreve o livro de Eclesiastes, ele é interessante que eu disse aqui uma outra vez que o Salomão, ele, em Eclesiastes, ele dá um panorama de tudo aquilo que ele viveu, né? Eclesiastes é o ponto de vista de Salomão a respeito de algumas coisas da vida, de algumas coisas que aconteceram em que ele viveu. E no capítulo 4, no versículo 9, ele diz assim, olha, melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. No 10 ele diz, olha, porque se um cair,
o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, ai daquele que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. E também, se dois dormirem juntos, eles se esquentarão, mas um só, como se esquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra depressa. Então, em alguns momentos da vida, Salomão, nesses poucos versículos, nesses 3 versículos, ele mostra a importância de não se estar sozinho, de não se viver sozinho, de não caminhar sozinho, de não tomar decisões para que tudo na sua vida se resolva sozinho. Então ele diz, olha, é melhor ser 2 no trabalho, porque vão receber mais. Se for o trabalho de 2, vão receber mais. Ele diz, olha, é melhor que sejam 2 no caminho, durante a caminhada, porque se um cair, o outro ajuda. O outro é o seu suporte. O outro é aquele que lhe dará a mão. Olha, é melhor serem 2 em tempos de frio, porque um esquenta o outro. Se estiver sozinho, como que ele irá aproveitar do calor do corpo do outro, o calor que o outro pode oferecer para se esquentar? Um esquenta o outro. E no versículo 12, ele diz, e se alguém prevalecer numa luta, se alguém vier te atacar, ou se alguém vier atacar o outro, você tem condição de um ajudar o outro a vencer aquela guerra, a vencer aquela dificuldade. 2, nunca sozinho. Olha, meu irmão, meu amigo, nessa manhã eu convido você a refletir sobre a tua vida sozinho. Sobre essa decisão, né? Eu quero ser sozinho, eu quero andar sozinho, eu quero viver sozinho, eu não preciso de ninguém, eu estou fora. Cuidado, você precisa, nós precisamos, Deus nos constituiu desta forma e para vivermos assim. Então olhe com cuidado para a tua família, olhe com cuidado para os teus relacionamentos externos, no trabalho, na igreja, nos seus amigos, nos seus vizinhos. Olhe com cuidado os teus relacionamentos, porque Deus nos fez comuns, ou seja, para vivermos em comunidade, para agregarmos, para um cuidar do outro. Em Hebreus 10, 24, ele diz assim, e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. O escritor aos Hebreus estava falando da igreja, estava falando da comunidade de fé, estava falando aos irmãos, né, que faziam parte daquela comunidade, e ele alertava nesse sentido, olha, considere uns aos outros, sejam motivadores uns dos outros, para que vocês se sintam incentivados ao amor, a cuidar um dos outros. A caridade é isso, o amor é isso, é cuidar um dos outros, e as boas obras, né? E ele diz, olha, e não deixe de se reunir na igreja segundo o costume de alguns, mas encoraje uns aos outros, ainda mais vocês que veem que o dia do Senhor se aproxima. Então, fique atento, fique atento, fique atento. Fique atento. Não viva só. Agregue. Lógico, mas tem gente que vai dar problema. Sim, isso faz parte da brincadeira. Agora, o que você precisa é pedir a Deus sabedoria, você precisa pedir a Deus inteligência para andar nesse ambiente, andar e viver nesse ambiente da forma com a orientação de Deus. Tenha a certeza, o sofrimento não é tão grande. Não haverá perda. Deus nos orienta com quem andar, como andar. Deus nos mostra. E para aqueles que são problemas e que eles surgirão, Deus nos dá também estratégia para lidar com esses problemas, lidar com essas dificuldades, sabendo que em tudo há crescimento. Em tudo haverá crescimento. Jesus nunca disse não a alguém porque aquele alguém poderia ser um problema. Jesus nunca disse não a uma família porque uma família poderia ser um problema. Jesus nunca disse não. Jesus sempre ensinava, orientava, dava decretos, sim, mas sempre estava apto a receber. Então, fique atento. Não se submeta a uma vida de solidão.
Mas principalmente nessa manhã, eu quero te orientar, te dar uma sugestão, né? Na minha opinião, traga Jesus para dentro do teu coração. Se o teu coração é um coração que decidiu viver só, provavelmente falta aí um pouco dessa presença de Deus na sua vida, porque você se decepcionou com os homens, você se decepcionou com as famílias, você se decepcionou com os amigos, você se decepcionou com a sociedade. Talvez falta um pouco aí do entendimento de Deus para o teu coração. Então, que nessa manhã você ore ao Senhor nesse sentido, que você ore a Deus nesse sentido, que Ele possa, Ele principalmente, fazer companhia no teu coração, vir para dentro de você, estar com você, orientando você nos passos que você deverá dar nesse sentido. Mas nunca se permita ser sozinho. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esse dia, te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos porque o Senhor tem falado ao nosso coração e nessa manhã, mais uma vez, o Senhor nos alegra com a Tua palavra, nos levando a entender que é melhor serem dois do que um. É melhor serem dois, porque em dois, um aquece o outro, o trabalho é melhor pago. Senhor, o Senhor tem nos ensinado isso. O Senhor lá já disse que não era bom que Adão não estivesse sozinho, porque sozinho nós não pensamos direito, sozinhos nós não trabalhamos bem. Então, Senhor, que nessa manhã o Senhor coloque nosso coração de comunidade, um coração voltado assim à aproximação. Que o Senhor coloque pessoas no nosso caminho, que sejam nossos ajudadores. Que o Senhor nos mostre as pessoas que no nosso caminho serão aqueles que nos serão suporte, e nós também seremos suporte dessas pessoas. Senhor, ajuda-nos a olhar aqueles que estão ao nosso entorno com um olhar de amor, com um olhar de caridade. Ajuda-nos, ó Pai, a olhar aqueles que estão e fazem parte da nossa casa, da nossa família, Senhor, com o amor que o Senhor pode nos dar. Só o Senhor pode nos dar esse olhar, que consigamos extrair das pessoas aquilo que eles têm de melhor. Senhor, porque olhando com os meus olhos, eu consigo enxergar tudo que não presta nas pessoas. Eu consigo ver, Senhor, na família, tudo, Senhor, todos os defeitos que a minha família tem, com os meus olhos eu consigo enxergar. Mas eu não quero mais, Senhor, enxergar só com os meus olhos, mas com que a Tua graça e a Tua bondade e o Teu amor, Senhor, limpando toda essa forma humana de ver, eu possa ver nas pessoas também as suas qualidades, ver também as possibilidades, ó Pai, que o conhecimento dessas pessoas podem agregar à minha vida. Ajuda-me, Senhor, a olhar a minha família com um olhar de amor, com um olhar que só o Senhor pode nos dar. Da mesma forma, olhar, Senhor, os meus amigos, olhar, Senhor, os meus irmãos, as pessoas da minha comunidade. Senhor, ajuda-me, Senhor, a olhar as pessoas com o Teu olhar, um olhar de amor, um olhar de misericórdia, um olhar, Senhor, de abraço, um olhar daqueles que querem, Senhor, abraçar e recuperar essas pessoas. Então ajuda-me, Senhor, a me transformar, porque eu não quero ser sozinho. E não quero que os nossos amigos desse dia, que estão ouvindo, Senhor, esse texto, também sejam pessoas que, diante de tantas decepções da vida, tenham decididos por ser sozinhos. Mas aquece, Senhor, o coração desses homens, aquece, Senhor, o coração dessas mulheres, fazendo com que, Senhor, haja ainda a possibilidade de uma mudança de vida, de uma mudança de expectativa, passando agora a ser pessoas que, Senhor, recebam as pessoas, recebam, Senhor, seus familiares, que perdoem, Senhor, que sejam pessoas dispostas a perdoar, que sejam dispostas, Senhor, a agregar. Então, em nome de Jesus, nesta manhã, que Teu Espírito Santo tire de nós essa decisão de sermos sozinhos, mas que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor tem nos chamado, para sermos mais do que um, para sermos corpo, em todos os lugares onde estivermos, sermos corpo, porque é assim que o Senhor nos formou. Obrigado por tudo, recebe, Senhor, nosso culto a Ti nessa manhã, recebe esse momento, Senhor, de louvor ao Teu nome. Estamos falando da Tua palavra, então que a Tua palavra, então, nessa manhã, como louvor a Ti,
seja inserida em nossos corações. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Dá-nos um dia de paz, um final de semana abençoado. Toma a nossa vida nas tuas mãos. Livra-nos do mal. Livra-nos, ó Pai, do mal. Nesse tempo tão difícil, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Luizinho, estou muito feliz de te ver. Estou muito feliz de te ver. Deus te abençoe. Os irmãos que participaram, irmã Andréia, pastor Paulo, graças a Deus pela vida de vocês. Que Deus dê aí um final de semana de vitória, um final de semana abençoado. Fiquem com Deus. Até a próxima sexta-feira, se Deus nos permitir. E eu creio, Ele permitirá.